Muito bom dia, prezados amigos. É de louvar quando nós dormimos e amanhecemos com saúde para recomeçar o novo dia. Com isso nós devemos dizer a Deus muito obrigado por mais um dia. 1 Samuel capítulo 13. O primeiro rei de Israel, escolhido por Deus a pedido do povo, foi rei Saul, da tribo de Benjamim. Ele começou bem, mas sua desobediência levou à negação divina, ou seja, à rejeição divina. Davi foi o segundo rei, descrito como um homem segundo o coração de Deus, que unificou a nação e estabeleceu as bases do reino. O terceiro rei é o rei Salomão, filho de Davi, conhecido por sua sabedoria e responsável pela construção do primeiro templo em Jerusalém. Samuel era o juiz, mas o povo pediu um rei para ser como as outras nações, o que já é entendido como uma rejeição a Deus como seu único líder. Saul, Davi e Salomão reinaram cada um por aproximadamente 40 anos. Ao estudarmos as histórias desses reis, incluindo a transição de Davi para Salomão, em 1 de Reis, e os erros de Saul como lições espirituais de obediência e soberania. Após o reinado de Salomão, o reino foi dividido em duas partes: o reino do norte, que é o reino de Israel, e o reino do sul, que é o reino de Judá. Saul foi o primeiro rei do reino unificado de Israel, marcando a transição do período dos juízes para a monarquia. Ele era filho de Quis, da tribo de Benjamim, e descrito como um homem alto, imponente e de boa aparência, embora inicialmente humilde, mas seu reinado foi marcado por desobediência a Deus, insegurança e, eventualmente, a perda do trono para o rei Davi. Segundo a teologia baseada em análise de 1 Samuel 13, Saul cometeu atos graves de desobediência que demonstraram falta de fé, impaciência e rebeldia contra a autoridade divina. O resumo da queda de Saul é frequentemente focado em 3 episódios principais. A primeira, a presunção em Gilgal, que está escrito em 1 Samuel capítulo 13. Saul foi instruído a esperar 7 dias pelo profeta Samuel para oferecer sacrifícios antes da batalha contra os filisteus. Vendo o exército despertar-se e com medo, Saul usurpou a função sacerdotal e ofereceu o sacrifício de mesmo. A interpretação teológica enfatiza que Saul, como rei, não tinha autoridade para realizar rituais sacerdotais. Ele agiu por pressa, pânico e desconfiança de que Deus agiria, preferindo o ritual humano à obediência cega. Número 2. Desobediência no
término dos Amalequitas. Está escrito em 1 Samuel capítulo 15. Deus ordenou a destruição total dos Amalequitas e seus bens, o anátema. Saul, no entanto, poupou o rei Agag e o melhor do gado. Saul obedeceu parcialmente, mas justificou sua desobediência, dizendo que poupou o gado para oferecer sacrifícios a Deus. Samuel respondeu com a frase clássica: obedecer é melhor do que sacrificar. Próximo do fim de sua vida, após Deus ter se afastado dele por causa de sua rebeldia, continua Saul procurar uma feiticeira, esse é o número 3, uma feiticeira para consultar o espírito de Samuel, prática explicitamente proibido pela lei de Deus. Saul já estava totalmente afastado de Deus e a consulta feiticeira ou a feitiçaria era uma quebra direta dos mandamentos. O relato de 1 de Crônicas, capítulo 10, versos 13 e 14, confirma que a tal ação selou sua morte. A desobediência de Saul não foi apenas um erro pontual, mas uma demonstração de um coração que se afastou da submissão divina. Consequências: primeiro, rejeição do seu reino por Deus; segundo, perda do Espírito Santo; e terceiro, morte trágica. Prezados amigos, por mais difíceis que seja, ou por mais difíceis que nós entendemos, nós temos uma responsabilidade, cada um de nós, para com Deus. Deus nos deu vida, e essa vida nunca deverá ser levado à toa, como os angolanos dizem. Eu vejo alguns comentários, os angolanos, para não responder em muitas palavras, eles dizem: você fala à toa. Entenderam? A mesma coisa conosco. Se nós não estamos fazendo nada para Deus, nós estamos vivendo uma vida à toa. Nós não precisamos ser reis se nós não fomos chamados, mas cada um de nós é um discípulo. Cada um de nós, Deus nos chamou para seguir os passos dele. E um dia ele vai nos pedir conta. Vocês já sabem disso. Feliz semana, um bom dia para todos vocês.